Convido agora a igreja a se sentar nesse momento. Oportunidade para o Ministério Infantil. A paz do Senhor Jesus. Hoje as crianças, elas têm uma singela homenagem pelo Dia dos Pais, né? Elas prepararam com muito amor e carinho, né? Que vocês se sintam abraçados pelos seus filhos e pelo nosso Senhor Jesus. Hoje é dia de comemorar. Com muito amor vamos declarar. Deus nos deu um presente sem igual, o nosso querido papai especial. Receba a coragem de Josué para vencer os desafios, confiando sempre em Deus com muita força e fé. Receba a sabedoria de Salomão para guiar nossa família com muito amor, carinho e direção. Que a fé de Abraão inspire o seu coração, confiando nas promessas de Deus em qualquer situação. O que a perseverança de Noé estava em seu viver, para permanecer firme, aconteça o que acontecer. Que a fidelidade de Davi inspire o seu coração para honrar ao Senhor em qualquer decisão. Assim como Davi amava e adorava Deus, eu desejo que Jesus seja sempre a prioridade do seu coração. Os exemplos da palavra do Senhor nos ensinam a viver com fé e amor. Receba o nosso abraço e carinho, que Deus abençoe sempre os seus caminhos. Feliz Dia dos Pais, e que desejo o Ministério Infantil IMO 42. Se abre e você chega em casa, pra mim é tudo. A alegria me invade. Você está todo no meu mundo. Amo a sua presença, tendo você por perto. Estou tranquilo, seu carinho compensa. Me traz felicidade em meu caminho. O que você faz da vida é o que um dia eu quero fazer. O que você me ensina, eu copio tudo em meu HD. Pai, eu sigo os teus passos, todos os seus atos. Quero ser igual a você, Pai. Em tudo é meu exemplo. Eu em todo tempo quero ser igual a você. A sua presença, tendo você por perto, estou tranquilo. Meu carinho compensa e traz felicidade em meu caminho. O que você
ser igual a você. Pai, tudo é meu exemplo. Eu em todo tempo quero ser igual a você. Oh, 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 oh. Feliz Dia dos Pais! Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Criança é sempre uma delícia, né, irmãos? Coisa maravilhosa são as nossas crianças. Coisa linda. Tem sempre uma surpresinha, né? Alegria, né? Parabéns aos pais que estão aqui esta noite. Deus abençoe sua casa, sua vida. Amém? Amém, querido? Você pode fechar seus olhos nessa hora? Nós vamos falar com Deus. Amado e eterno Pai, nós nos inclinamos nessa hora mais uma vez diante da Tua presença, agradecidos pelo dia de paz, de tranquilidade. Verdadeiramente a Tua bondade tem nos alcançado e aqui estamos mais uma vez para adorar o Teu nome, bem dizer, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, muito obrigado. Nós queremos declarar nessa hora a nossa total dependência ao Teu Espírito Santo, porque, Pai, sem Ti nada podemos fazer. Se do céu não nos for dado, nada temos. Então, Pai, eu quero declarar minha total dependência e colocar as famílias aqui reunidas, as vidas que estão aqui neste lugar nesta noite, para que o Teu nome seja honrado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Bom, nós temos um tema hoje e quando eu fiz a leitura dessa palavra, veio uma pergunta na minha mente e eu coloquei o título como Onde está Mefibosete? E quando isso veio à minha mente, eu pensei que Mefibosete pode estar em qualquer lugar. Pode estar aqui esta noite, um Mefibosete entre nós, e você vai entender exatamente quem é Mefibosete. Eu coloquei a referência 2 Samuel 9, 1 ao 13, mas eu gostaria de iniciar em 2 Samuel 4, 4. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor, amém? Eu gostaria de fazer esse primeiro versículo de pé. Você gostaria de se colocar de pé nessa hora, para a gente fazer a leitura desse versículo? 2 Samuel 4, 4, diz assim a palavra do Senhor. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Vou fazer a leitura do 5 ainda. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe, Baamná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Amém? Você pode se assentar? Bom, nós estamos diante de uma história de uma criança. No dia dos pais. Eu não pensei nada relacionado ao Dia dos Pais, mas quando eu estava ali sentada, tem uma mensagem aqui também para os pais aqui essa noite. Queridos, como é bom ter um pai. Como é maravilhoso termos um pai que cuida, que zela, que protege. Quanta falta faz um pai. Você que é pai, está aqui esta noite, valorize seus filhos, cuide dos seus filhos, proteja os seus filhos, porque se você partir, vai fazer muita falta. Se você for um pai ausente, vai fazer muita falta, vai trazer muitos prejuízos a essa criança. Então, que você seja um pai presente, que você cuide.
porque nós estamos diante de uma história de um menino que tinha uma vida aos nossos olhos perfeita, porque ele tinha uma família. Ele pertencia a uma família maravilhosa. Ele tinha pai, ele tinha irmãos, ele tinha avô. Então, irmãos, é muito lindo quando a gente tem uma família boa que cuida da gente, mas vai acontecer algo na vida desse menino quando ele tinha apenas 5 anos, que vai mudar completamente a vida dele. Então, as coisas podem acontecer na nossa vida, de repente, nós não estamos isentos das coisas acontecerem na nossa vida. E, nesse dia aqui, eu penso que uma criança de 5 anos, inteligente, saudável, o que ela está fazendo de dia, irmãos? Pode estar brincando, pode estar correndo, pode estar pedindo uma fruta, pode estar pedindo uma comida, porque as crianças nessa fase comem muito. E essa criança está dentro de uma casa. Só que está acontecendo uma guerra. Interessante que o meu olho foi no próximo capítulo. Isbosete também é tio dessa criança. E no versículo 5 que nós fizemos a leitura, diz que era meio-dia, ele estava no quarto deitado. Então, está acontecendo uma guerra. Saul está na guerra, Jonatas está na guerra, mas 2 filhos estão na guerra de Saul. Tem um filho dormindo ao meio-dia dentro de casa e está acontecendo uma guerra. Às vezes, Deus me deu um discernimento, irmãos. A gente acha que está tudo bem, mas tem uma guerra acontecendo no reino espiritual. E a gente, às vezes, está com a nossa vida, parece que está tudo bem, mas está acontecendo uma guerra. E, nesse dia, chega a notícia. O avô morreu, os tios morreram na mesma guerra. Os 3 filhos de Saul que estavam com ele na guerra morreram. E Jonatas é pai dessa criança chamada Mefibosete. Você já ouviu falar desse nome? Mefibosete. Eu gostaria que você nunca mais esquecesse a história de Mefibosete. Ele tem 5 anos, está dentro de casa, ele tem até babá. Olha, irmãos, uma criança que tem até babá cuidando dele, uma criança privilegiada, mas que vai passar por um momento muito difícil. Então, quando a notícia chega da morte do avô e dos tios, entram dentro dessa casa soldados de Davi e vêm exterminar todos aqueles que estão na casa. Porque existia um costume que, quando um rei morria, exterminava-se toda a casa dele. Então, os homens de Davi vêm para matar aqueles que estão na casa, não por ordem de Davi. Eles vêm sem Davi saber, eles entram na casa. Eles matam Isbosete, que ainda está dormindo ao meio-dia. A Bíblia diz, se você continuar lendo, ele ganha uma facada na 5ª costela e ele morre no quarto. A babá se desespera, acontece um tumulto muito grande nessa casa. E ela pega a criança, que é responsabilidade dela, de apenas 5 anos, e tenta fugir da casa. Nesse desespero de sair da casa, a criança cai dos braços dela, quebra os pés, fica coxo dos 2 pés. O que acontece aqui, irmãos? Eu anotei aqui algo que diz que toda queda sem tratamento deixa sequela. Toda queda sem tratamento deixa sequela. Isso é algo espiritual também para as nossas vidas nesta noite. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que tem passado. Eu não sei a forma como você tem vivido na presença do Senhor. Mas cuide para que você não tenha sequelas. Eu quero falar esta noite sobre graça, identidade restaurada e permanência na presença do Rei. Porque é tudo isso que vai acontecer na vida de Mefibosete. Mefibosete, nessa hora, ele vai ser levado para uma cidade.
Essa cidade se chama Lodebar. Existem muitas cidades, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, que são muito boas. Se você for estudar as cidades na Bíblia, ou se você conhece cidades, você sabe que tem cidades muito boas. Tem cidade perto de agricultura, tem cidades muito prósperas, tem cidade perto de porto. Mas Lodebar é uma cidade para onde iam as pessoas que estavam em aperto, que fugiam. Ela fica a 48 quilômetros de Jerusalém. Então, eles não podiam ficar em Jerusalém, eles precisavam fugir. E ela foge para essa cidade chamada Lodebar. Nós temos a tradução de Lodebar. Só que eu quero falar sobre Debar. A tradução de Debar é pasto, é coisa boa, é uma coisa muito boa. Sabe, irmãos, tem época da nossa vida que parece que está tudo bem, tem fartura, tem pessoas boas ao seu redor, você está bem financeiramente, você está num bom emprego, a sua família não te dá trabalho, os filhos estão ao redor, você fala uma vez só com a sua menina, você fala uma vez só com o seu menino. Eu vi as crianças aqui, irmãos, coisa linda. Tem criança que aqui já está desse tamanho, mas sobe com alegria no meio das crianças. Que coisa linda, irmãos, porque tem criança desse tamanho que não quer mais estar aqui em cima cantando com criança, não, irmãos. É um privilégio de um pai e uma mãe que está aí embaixo ver um filho de 11 anos aqui cantando com as crianças na igreja, pastor, não é verdade? É coisa boa, irmãos. Você fala, filho, sobe com as crianças. Ele sobe. Que coisa linda! Então, tem hora que o negócio está muito bom para o nosso lado, sem problema nenhum, sua casa está uma maravilha. Você deita e dorme, que é uma beleza. Não tem nenhum problema para você pensar. O que você ganha é suficiente. Sua esposa está ao seu lado, está se conduzindo, está levando. É difícil? É fácil? Não, é difícil, mas tudo bem. Nós vamos caminhando, nós vamos juntos. Mas sabe, irmãos, essa criança aos 5 anos, já pensou, irmãos, você parte abraçado nas mãos de uma babá, ela se desespera, vê os pés dele quebrados, corre 48 quilômetros, foge para uma cidade chamada Lodebar. Sabe o que é Lô? Não. Significa não. Não pasto, não esperança, não alegria, não necessidades supridas, dificuldade presente. Uma cidade em que chegavam as pessoas todas em dificuldades, e quem estava lá tentava ajudar quem chegava. E chega essa mulher com essa criança, e ela leva essa criança para a casa de um homem chamado Maquir. Essa criança que tinha tudo, porque você imagina o que é ser neto de rei. Você imagina, irmão, ser neto de Saul. Você imagina o que é ser filho de Jonatas. Coisa maravilhosa, não faltava nada a essa criança. E aos 5 anos ela precisa entender que ela perdeu o pai, que ela está sem família, que ela está vivendo de favor na casa de pessoas. E ele começa a viver essa vida ali em Lodebar. Então, Mefibosete era o herdeiro esquecido. Quantas vezes é dessa forma que a gente fica por um tempo? Não é verdade? A gente, às vezes, fica por um tempo, irmãos. Parece que estamos esquecidos. Eu não sei se você já se sentiu assim. Parece que você está esquecido de Deus. Não recebe uma palavra, não recebe uma direção, não recebe um conselho, está com a vida parada, aparentemente, mas o tempo vai passar. Então, nesse lugar, sem honra, sem esperança, sem palavra, num lugar esquecido de todos. Então, eu tenho uma pergunta. Quem sabe essa noite aqui tem alguém vivendo essa história? Quem sabe essa noite alguém aqui vivendo esse momento? Momento de dor, momento de escassez. Você fala, Senhor, estou tão escasso. Portas fechadas,
baixa autoestima, sem alegria, isolado. Você sabia que todos nós podemos enfrentar momentos como esse? Todos nós, queridos, podemos enfrentar momentos como esse. É porque eu não vou te contar a minha vida aqui agora. Quem sabe você olha, parece tudo tão fácil para ela. Eu não tenho mãe há 40 anos. Eu não tenho pai há uns 30. Nunca foi fácil. Sabe, irmãos? Não é fácil. Tem hora que a gente precisa saber que tem um Deus. Amém? Tem um Deus que nos vê. E essa criança está numa cidade chamada Lodebar. Mas estar em Lodebar, querido, não quer dizer que você é de Lodebar. Mefibosete estava em Lodebar, mas ele não era de Lodebar. É um tempo em Lodebar. É um tempo de escassez, é um tempo no deserto. Algo que eu já falei aqui também. Eu aprendi que existem 2 desertos. Mefibosete está vivendo um momento de deserto, aos 5 aninhos. Irmãos, você imagina você dentro de uma casa tendo que depender de pessoas que você nunca viu aos 5 aninhos? Aos 7 anos você está lá, aos 10 você está lá, aos 15 você está lá. Numa dependência total. Num deserto com a permissão de Deus. Tem deserto que Deus permite. Tem gente aqui passando por deserto. Deus está permitindo. Todo deserto permitido por Deus melhora a gente. Amém? Você vai sair melhor desse deserto. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está tratando com você. Você vai sair desse deserto, querido. Mas eu digo que tem um deserto que a gente cria e a gente vai para lá. Existe um deserto que é baseado em Gálatas 6:7. Não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele colhe. Então, às vezes, você vê jovens fazendo escolhas erradas, lançando sementes, cria um deserto e vai para lá. Passa por momentos super difíceis, depois chora. Irmãos, tem deserto, tem momento que Deus vai permitir. Quanto tempo Deus permitiu essa criança viver nesse tempo? É no mínimo 20 anos. Por que eu estou dizendo que é mínimo de 20 anos que ele ficou com a família de Maquir? Porque ele, quando volta a Jerusalém, ele já é pai. Ele já tem uma criança. Então, irmãos, eu louvo a Deus pelas vidas como Maquir. Eu louvo a Deus pela casa de Maquir, que dá suporte. Tem Maquir aqui esta noite. Que você seja uma casa de Maquir, amém? Dê suporte às pessoas que precisam, irmãos, porque às vezes você ajuda pessoas que Deus te usa poderosamente para ajudar vidas. E eu quero que você vá agora em 2 Samuel 9, porque essa história continua aqui, porque essa criança não vai ficar em Lodebar a vida toda. Ninguém fica em Lodebar a vida toda. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Em 2 Samuel 9:1, Davi vai fazer uma pergunta, vai surgir uma pergunta. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Irmãos, vai surgir uma pergunta que vai mudar toda a história da vida desse jovem que está em Lodebar. O Senhor vai trazer no tempo determinado, porque, queridos, coisa linda é o tempo determinado por Deus. No tempo determinado, Davi faz essa pergunta. Um dia ele está lá e diz: restou alguém da casa de Saul que eu possa usar de graça, de bondade, por amor à vida do meu amigo Jonatas,
porque Jonatas faz amizade com Davi, e eles fazem uma aliança. Um dia ele fala assim, Jonatas fala para Davi, Davi, se eu faltar, você cuida dos meus? Olha o nível de amizade, irmãos, de aliança, de comprometimento com um amigo. Davi, se eu morrer, você cuida dos meus? E se você morrer, eu cuido dos seus? Vamos fazer uma aliança. E foi feita essa aliança, irmãos. Eles eram muito amigos. E depois de 20 anos, já pensou, irmãos? Depois de 20 anos, Davi um dia está lá no seu palácio, o rei Davi diz, lembrei da aliança. A promessa vai se cumprir. E ele diz, ainda resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com a casa dessa pessoa, por amor da minha amizade, da minha aliança com Jonatas. Aí o 2 diz, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Tem sim, rei. Tem um filho de Jonatas que mora em Lodebar, mas ele é aleijado dos 2 pés. Eu acho que ele não consegue vir aqui, não. Sabe por quê, irmãos? Ziba tinha interesse que nunca Mefibosete voltasse a Jerusalém, porque ele ficou cuidando de tudo que pertencia a Saul. Ele cuidava das terras, ele cuidava de tudo. Ele tinha 15 filhos, ele tinha 20 serviçais. Então, ele ficou cuidando de tudo, praticamente tudo já era dele. Então, não era interessante Mefibosete retornar. Mas ele precisa falar a verdade, porque ele está diante do rei. Ele diz, então, e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 5. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos para que a casa de teu servo tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, de Davi. Volta. Como um dos filhos do rei. Prossegue. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém, irmãos? Que história linda. Quem conhece a história aqui? Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Temos que ler, temos que guardar no nosso coração. Coisa maravilhosa. Através dessa pergunta, há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas?
E essa noite eu quero te dizer, quais são as verdades que nós podemos extrair? Quais são as verdades espirituais que nós podemos aprender com uma história como essa? O que a gente pode aproveitar, irmãos? Onde está Mefibosete? Eu quero que você pense agora na sua mente. Senhor, onde está Mefibosete? Mefibosete ainda existe, querida, amém? Mefibosete pode estar em qualquer lugar. Onde está Mefibosete? Porque, querido, quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei que a graça de Deus, essa bondade de Deus, que se lembra de mim, que se lembra de você, que se lembra do nosso nome. Eu quero dizer que Deus sabe o teu nome. Amém, Maria? Você pensa que Deus não sabe o seu nome? Você pensa que Deus não sabe onde você está? Você pensa que Deus não sabe o que você está passando? Você pensa que Deus não sabe o que você está sentindo aqui dentro hoje? Você pensa que Deus não sabe o que você pensou quando estava se arrumando lá na sua casa? Você pensa que Deus não sabe da sua necessidade para amanhã? Querido, onde está Mefibosete? Onde está? É a pergunta da noite. Na casa de Maquir. Sai uma pergunta, querido, por amor de Jonatas, por amor a uma aliança. Você tem uma aliança, por amor a esta aliança. Se você tem uma aliança, por amor a esta aliança, amém? Todas as promessas vão se cumprir na sua vida. Por amor a esta aliança. Mas, pastora, já tem 10 anos. Por amor a esta aliança, amém? Por amor a esta aliança, Denise. Por amor a esta aliança. Não importa o tempo. Mas tem 15 anos, não importa. Tem 25, não importa. Quinta-feira, Rafael pregou aqui. Sobre o tempo que Abraão esperou por um filho. Por conta da aliança. A promessa vai se cumprir na sua vida, amém? Aquilo que o Senhor tem dito a teu respeito vai se cumprir na sua vida. Então, a graça do rei te chama pelo nome. Onde está Mefibosete? Depois de 20 anos. Onde está Mefibosete? Davi chama Mefibosete por conta da aliança, pois havia uma promessa. A graça sabe exatamente onde te encontrar, Nildo. Amém, Nildo? A graça sabe onde te encontrar, Alcineia. A graça sabe onde me encontrar, querido. Você acha que a graça, a bondade do nosso Deus não sabe onde nos encontrar? Quem pode se esconder? O Salmo 139 diz: para onde irei da tua face? Se subo, lá tu estás. Se desço ao mais profundo, tu estás também. Então, estamos todos diante de Deus. Deus está tratando conosco, querido. Mas, pastor, eu não quero estar em Lodebar. É terrível estar em Lodebar. Aguente firme, querido, amém? Aguente firme, porque o teu nome será citado em Jerusalém, amém? Querido, a gente pensa que o nosso nome não é citado. O nosso nome é citado no céu. O teu nome é citado. Teu nome há de ser citado. A graça sabe onde nos alcançar. Se você acha que está esquecido, saiba que o rei sabe seu nome. Você vai virar assunto em Jerusalém, querido. Um dia, Mefibosete virou assunto em Jerusalém.
Ele está lá em Lodebar, sem esperança de nada. Nunca passou pela cabeça dele que o que aconteceu ia acontecer, irmãos. Irmão, chegou uma comitiva para buscá-lo, pois a ordem do rei saiu desta maneira. Ele não, acho que ele não chega aqui não, porque ele é manco dos pés, vai buscá-lo. Amém? Vai buscá-lo. A graça te alcança e te traz de volta a Jerusalém. Te tira do lugar sem pão. Tira você do lugar da necessidade, da escassez espiritual. Tem gente aqui com escassez espiritual, irmão. Tem gente aqui querendo comer do que sobra do prato do outro. É muito sério. Mas o Senhor quer te tirar dessa escassez espiritual nesta noite, amém? Tem uma guerra acontecendo, querido. Não fique dormindo meio-dia. Fique atento, porque existe uma guerra acontecendo. É tempo da igreja entender e ter uma percepção espiritual. Porque estamos agindo como uma criança de 5 anos, sem perceber o que está acontecendo. Quantas vezes estamos nos quartos dormindo, o sono profundo, o sono da imaturidade espiritual. Igreja, quantas vezes o Senhor me usa do altar para falar igreja? Sabe, irmãos, quando eu fico aqui de cima, eu falo igreja. É para o Senhor abrir os olhos, amém? Para você receber e abrir os seus olhos. Abra os seus olhos. Porque se a gente não perceber, não dá tempo de escapar. Se você não perceber que existe uma guerra espiritual lutando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, querendo destruir os seus, você não vai perceber, não vai escapar. O Senhor quer nos dar escape, amém? Senão a gente paga a pena. Aí depende de viver um tempo na casa de Maquir. E pela misericórdia do Senhor, louva a Deus pelos homens chamados Maquir, que cuidam daqueles que estão passando por um tempo difícil. A graça pergunta, onde você está? Nesta noite, a bondade de Deus nesse lugar está perguntando, onde estão aqui os necessitados de um resgate? A graça quer te alcançar. Sabe por que a graça quer te alcançar? Porque ela te devolve a identidade. Querido, quem era Mefibosete em Lodebar? Quem era Mefibosete em Lodebar? As pessoas olhavam e falavam, esse aqui, ele era o neto de Saul, mas lá isso não tinha valor mais nenhum, irmãos. A gente longe de Jerusalém, a gente perde o valor. A gente em Lodebar perde o valor, querida, e as pessoas insistem em estar em Lodebar, às vezes, porque buscaram estar lá. Não foram as circunstâncias que levaram, mas buscaram estar lá. Então, a graça te pergunta, onde você está? Ela não busca as suas imperfeições, querido. Mas eu sou tão imperfeito. A graça, querido, a graça é coisa maravilhosa, amém? É bondade sem você merecer, mas eu não mereço, mas a graça quer te alcançar. Amém? A graça te alcançou esta noite. Você não merece. Você não merece. Mas a graça quer te alcançar. Amém? Mas eu sou imperfeito. Eu tenho defeitos. Eu manco. Eu não sei nem andar. Mas a graça te alcançou. A mesa do rei não depende do seu passado, querido. E ele vai fazer uma pergunta tão linda. Vamos no 6, por favor. 9:6 diz assim: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Mefibosete, eis aqui teu servo. Ele teve medo, irmãos. Por que será que o rei me chama? Sabe, irmãos, a gente se sente tão indigno, tem hora da bondade de Deus, ela nos constrange tanto que você tem até medo. Quando as coisas boas estão te aproximando de você, você acha que nem merece. Eis-me aqui, teu servo. E disse Davi,
Não temas. Não precisa ter medo. Fique calmo. Mefibosete, fica calmo. Fique calmo. Eu usarei de bondade para contigo. Fique calmo, Mefibosete. Por amor de Jonatas, teu pai, eu vou restituir a tua identidade e vou restituir tudo que pertenceu a você um dia. Tudo que é teu, querido, tudo que é teu, que é tirado por um tempo, Deus devolve, amém? É teu, é teu, Deus devolve. Pertence a você, Deus devolve. Não vai ficar na mão de outro, Deus devolve, amém? Deus é poderoso para restituir aqui esta noite, porque Ele tem graça, Ele quer restaurar a identidade, para você permanecer na presença dEle firme. Requisito, querido, isso é requisito. A mesa do rei não depende do seu passado. Não temas, porque eu vou usar de bondade. A sorte de Mefibosete começa a mudar. Amém? Eu profetizo do altar essa noite que a tua sorte, a partir de hoje, vai começar a mudar. Você tem fé para isso? A obra que o Senhor começou na tua vida vai prosseguir, querido. Mas o meu ministério, Deus quer te usar. Se apresente a Ele, venha à presença do Rei sem medo, sem temor, porque a bondade do Senhor te alcançou. Mefibosete esperava juízo, mas recebeu misericórdia. Quem sabe essa noite você fala, mas eu já errei muito, pastora. A senhora não conhece meu passado. Nem quero conhecer. Não preciso conhecer. Deus conhece, amém? Deus conhece o seu passado. Não é isso que Ele está buscando aqui. Ele não quer falar de passado. Esta noite o Espírito Santo de Deus quer falar de vida, amém? De vida, de graça, de bondade, de restauração, de novo posicionamento. Então, o passado de Mefibosete não anulou o favor do rei. Tinha favor do rei a respeito de Mefibosete. Sua história de sua família não cancelou a promessa. Havia uma promessa, querido. Tem uma promessa para a sua casa. Você conhece a promessa que tem para a sua casa, Kátia? Amém? Tem uma promessa para a sua casa. Tem uma promessa para a sua família. Tem promessa de salvação. Tem promessa, irmãos. Aquele filho que está lá fora, aquela filha que está lá fora, tem promessa. Deus vai trazer de volta, amém? Vamos prosseguir, irmãos. Não viva refém do que aconteceu. Irmãos, você imagina se Mefibosete, lá em Lodebar, vivesse em função do que aconteceu. Já pensou se ele falasse todos os dias sobre o que aconteceu? Eu tinha 5 anos, estava na casa de papai. Entraram as pessoas, mataram meu tio. Eu caí do colo da babá, quebrei meus pés. Já pensou? Irmãos, eu percebo que ele prosseguiu. Amém? Manco dos pés, casou, foi pai, deu o jeito dele. Amém? Irmãos, Mefibosete prosseguiu. Eu quero te dizer, lá em Lodebar, prossiga. Amém? Prossiga, prossiga, espera em Deus o cumprimento da promessa. Não viva refém do que aconteceu. Seu passado pode ser terrível, mas a graça de Deus é maior, amém? Tem gente aqui que tem passado terrível, irmãos. A graça do Senhor é maior do que o seu passado. A mesa do rei cobre suas limitações. A partir do 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Davi, eu não tenho valor, eu sou um cão morto. Não, você não é um cão morto. Chama Ziba, moço de Saul, tudo que pertencia a Saul, devolva a Mefibosete hoje. Você tem valor. Não viva refém. A mesa do rei cobre suas limitações. Quem é teu servo para olhares para um cão morto? Mefibosete se vê como indigno, mas o rei o vê como filho da aliança. Amém? Como você se vê? Quando você se olha no espelho, como você se vê? Como é que está a sua autoestima, querido? Como é que você se vê? Olha para isso, fala: Senhor, eu sou teu filho, amém?
Eu posso estar passando por um momento difícil, mas eu sei que eu estarei à mesa. Amém? Eu sento à mesa do rei. Então, se você se sente marcado pelas falhas, eu quero essa noite que você entenda uma coisa. Na presença do rei, a graça cobre aquilo que te envergonha. Amém, irmãos? Nós não podemos passar uma vida inteira se envergonhando do que você fez, do que você foi, do que aconteceu. O Senhor quer tirar essa vergonha hoje e te dar uma nova condição, querido. Ninguém te tira da mesa do rei. 9:13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Tem ninguém perfeito aqui, querido. Não tem perfeito aqui, mas a graça do Senhor te escolheu. Amém? A graça do Senhor escolheu você e te alcança essa noite. Deus não faz convite temporário. Deus nos convida, irmãos, para vivermos na presença dele e desfrutarmos dessa mesa. Mefibosete permaneceu na presença do rei. Ele teve restituição completa. Quem quer restituição nesta noite aqui completa? Eu quero. Coisas que eu espero em Deus, irmãos. Eu quero. Davi devolveu a Mefibosete as terras e os bens que pertenciam à sua família, mostrando que Deus não apenas perdoa, mas também restitui o que foi perdido. Ele foi restaurado em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Você não está aqui porque é perfeito. Você esta noite está aqui porque você tem uma aliança com Deus. Amém? Não somos perfeitos, irmãos. Estamos aqui porque temos uma aliança. Deus muda a nossa história. O que Deus tem para as nossas vidas nesses dias? Você pode perguntar isso ao Senhor. Senhor, o que você tem para a minha vida nesses dias? Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida nesses dias? Pode ser complicado os dias, mas o que o Senhor tem para mim? O que Deus tem para nós nesses dias? Eu gostaria de fazer uma leitura em 2 Coríntios 6:9. Porque Deus tem prazer em nos tirar do anonimato, amém? Esse jovem estava numa cidade no anonimato. 2 Coríntios 6:9 diz: como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Amém? Quem sabe você nessa noite pensa, meu Deus, estou sendo castigado. Não, você não está morto, você não está sendo castigado. Estou morrendo, não, você está vivendo. Eu estou me sentindo um desconhecido, não, você é bem conhecido, amém? Você é bem conhecido por aquele que te ama, por aquele que fez a promessa e por aquele que tem lugar à mesa para você. Você e toda a tua casa. Tem alimento espiritual, tem pão em Jerusalém. Querido, Jerusalém é a casa do pão. Então, o Senhor nos quer em Jerusalém, tendo intimidade contigo e com a sua família. Eu fecho com João 15:15. Glória a Deus. Vou fechar com João 15:15. Amém? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Querido, você não é desconhecido, você é amigo de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você entendesse o valor que você tem, o valor que tem a sua família, o valor que tem um filho teu, queridos. Eu volto aos pais nessa hora. Que bom que você está vivo. Que bom que você pode criar o seu menino. Que bom que você pode criar a sua menina, amém? Que bom. Você está com seu filho aí? Os pais estão perto dos filhos? Quero fazer uma oração. Chega perto da sua menina aí. Chega perto do seu menino.
As crianças já estão aqui? Ainda não, né? Mas os adolescentes estão. Então, pai, chega perto da sua menina. Fala, filha, que bom que o pai pode te criar. Que bom que o pai pode te criar, filho. Que bom te ver crescendo. Que bom, que bom. Que bom ver filho casado, filha casada. Que bom. Que bom. Pai, eis-nos aqui. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço por cada pai que está aqui. Eu te louvo, Deus, porque não há crianças desamparadas entre nós. Mas nesta noite eu te peço pelos Mefibosetes que estão por aí. Nessa noite em que comemoramos o Dia dos Pais, vimos nossas crianças tão lindas aqui, Senhor, tão bem arrumadinhas, tão cheirosas, tão bem alimentadas. Obrigado pela tua provisão, pelo teu amor, pela tua bondade, misericórdia, a tua graça que nos alcança todas as manhãs. A tua misericórdia nos alcança a nossa família, Senhor. Muito obrigada. Como é bom, Senhor, saber que os pais que estão aqui são provedores, são protetores, Senhor. Muito obrigada. Dê graça a eles, dê força, dê ânimo. Se alguém aqui está passando por um momento difícil, Pai, se sentindo tão longe da tua presença, tão longe de Jerusalém, tão longe da mesa, do acesso ao Rei nesta noite, seja uma noite de restauração também, Pai, de intimidade contigo. É noite de restauração de intimidade, de acesso ao Pai, de acesso ao Rei. É noite de acesso. Em nome de Jesus, eu passo para as tuas mãos, Pai. Peço saúde, peço vida para os pais aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Ainda quero encerrar perguntando se tem alguém para Jesus essa noite. Que ouviu essa palavra e diz, eu quero me sentir filho. Eu quero me sentir em Jerusalém. Temos